Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos. Segundou. Estamos no capítulo 8 de Daniel. Eu tô aqui suada, cansada. Vou ver se com filtro fica melhor, porque assim não tá dando bom não. Mais um dia de exame, em nome de Jesus é o último, se Deus quiser, né? Eu creio, tô crendo nisso. Bom, vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura. A gente vai falar mais uma vez sobre as visões de Daniel no ano do rei Belsazar. Ele teve muitas visões, é aquilo que a gente comentou ontem, enquanto a gente vê ele sendo ali usado de fato quando praticamente no final do reino. Mas enquanto isso, muito provavelmente Daniel era um homem que se consagrava muito. Deixa eu fechar aqui. Se consagrava muito, fazia muitas, enfim, era uma pessoa que estava constantemente ligado com Deus. E aí nesses anos em que ele não foi aproveitado talvez no reino, ou foi de maneira menos complexa, Deus então revelou algumas coisas para ele ali sobre os reinados que ele já tinha acontecido, no reino de Nabucodonosor, mas ali são visões próprias para ele. Então, a gente está nessa parte da história. Vamos orar e ler para ver o que a gente tira hoje para nós. Amém, Deus. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Em nome de Jesus, Deus, eu sei que alguns aqui, Pai, querem ser seus amigos e ouvir, Deus, segredos, mistérios, revelações, coisas, Deus, das quais o Senhor tem para comunicar para aqueles que estão atentos, Deus. E neste momento eu te peço, Deus, uma medida maior, sabe, Pai, da tua porção, da tua graça sobre nós, Deus, sabe, do teu poder, do teu Espírito Santo falando conosco, nos direcionando, sabe, Deus, tornando os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz e para ouvir o que o Senhor quer comunicar, seja na nossa casa, seja, sabe, Deus, no nosso trabalho, seja ali em áreas tão pequenas ou em áreas tão grandes como governos, enfim, como o Senhor fez com Daniel, que ele estava ali para te servir, ele estava ali servindo o rei, enfim, ele cresceu, mas sabe, o Senhor o encontrou, achou ali alguém com quem o Senhor queria compartilhar mistérios e segredos. E eu oro para que cada um dos que estão aqui neste momento, Pai, possam, sabe, querer ouvir mais do Senhor, sabe, Deus, inclinar mais os seus corações e os seus ouvidos e a sua atenção, para que nós possamos estar atentos, Deus, ao que o Senhor quer fazer no mundo através de nós. E às vezes vai ser ali dentro de um pequeno mundo que é o nosso, a nossa vida corriqueira, mas às vezes vai ser grande, assim como foi com Daniel, que o Senhor falou até a respeito dos fins dos tempos e falou a respeito de nós que estamos aqui hoje aguardando isso. Então, seja como for, que o Senhor fale conosco, abençoe em nome de Jesus. Amém? É isso. Vamos lá. Vai dizer o seguinte, gente. Ai, que calor. Sério, no terceiro ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Suzã, uma cidade cercada de muralhas que fica na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos.
Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro que eu tinha visto perto do rio e atacou com toda a força. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, seu chifre foi quebrado e em lugar dele nasceram 4 chifres compridos que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois eu vi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E ouvi a resposta: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhãs. E durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Bom, então, a visão começa falando que era o 3º ano do reinado de Belsazar. Aquela outra era que ano, gente? Eu nem lembro. Não, aquela outra não fala o ano, né? Só fala que... não, fala o 1º ano. Certa noite durante o 1º ano. Então aqui, lá para o 3º ano, então, Daniel tem do mesmo ano, do mesmo reinado, né, de Belsazar. Vai dizer que Daniel vai ter outra visão. E aí, nessa visão, ele vai dizer que ele é transportado, meio que transportado, ou um sonho, né? Aqui é a mesma coisa de antes, só que tipo, enfim, não vamos entrar no mérito. Vai dizer que ele é transportado para a província ali de Suzã, de Elão, né, onde ficava Suzã, aquele que a gente viu lá em Esther, né, que deu todo aquele negócio com... eu nem lembro, mas não vamos entrar nesse mérito também, não. Vai dizer que ele estava então na beira do rio Ulai, e aí ele começa a ter uma visão de um carneiro com 2 chifres, e em seguida ele vê assim um bode vindo com tanta força e tanta pressa que os pés dele sequer tocam o chão. E quando ele vem com tudo e bate no carneiro com tudo, e o carneiro é jogado longe e acaba com o carneiro. E esse bode, ele tem ali 4 chifres, se eu não me engano. Mas nesse impacto ele também perde ali os seus chifres, e aí depois ele vai ter outros chifres crescendo. E aí, olha só,
a parte interessante pra gente. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Então isso diz a respeito das nações, que esses chifres iriam comandar, né? Que seriam reinos ali. A gente tem entendido desde ontem que são reinos, né? E aí vai dizer, cresceu tanto que chegou até o lugar onde o exército do céu, que são as estrelas, onde está o exército do céu, que são as estrelas, jogou na terra alguma delas e as pisou. Agora olha isso. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou, presta atenção, ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois ouvi 2 anjos conversando e um perguntando ao outro quanto tempo aquilo tudo ia durar. Por quanto tempo a oferta nojenta seria apresentada, por quanto tempo ficaria estragado o templo e derrotado o exército do céu. Eu vou continuar a leitura, mas para um bom entendedor, um pigo é letra. A gente sabe a respeito do fim, né, gente? A gente sabe que o mal vai imperar ali. E o que é pior que a gente lê aqui é que eles vão prosperar, vai dar certo tudo que ele fizer a ponto de acabar com a religião verdadeira, né? Mas a gente sabe também que há uma esperança para nós, uma esperança de que enquanto as trevas forem muito pesadas, a luz também será muito resplandecente e haverá uma separação, né? Como nunca antes. Bom, e aí vai continuar no versículo 15. Eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão e ele disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão. Mas ele me pegou, me pôs de pé e disse: Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia e o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. E Gabriel terminou assim: Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não consegui entendê-la. Então, finalizando aqui rapidamente o meu tempo, vai dizer então que aquela visão era tão difícil de receber e a presença daquele anjo e tudo isso que estava acontecendo era tão poderoso e tão forte. O mundo espiritual, ele é tão real
que Daniel ele sequer conseguia ficar em pé, ele desmaiou e o anjo colocava ele de pé e aquilo atordoava ao mesmo tempo que, tipo, né, ele devia se sentir grato por estar ouvindo sobre aquilo e pensando, mas o que eu posso fazer com isso, com essa mensagem, né? E aí o anjo instruiu apenas a escrever, falou, não fala nada para ninguém porque isso ainda vai demorar a acontecer. Mas isso daqui, enquanto eu estava lendo algumas exegese, falava também a respeito ali daquele período dos Macabeus, que é a Bíblia, eu acho que é a Bíblia católica vai ter. E aí a gente vê que depois o Império Romano, a Grécia, enfim, o Império Romano, ele realmente tem esse poder até mesmo na época de Jesus. E isso vai falar também a respeito do nosso fim, do nosso tempo, falou daquele tempo. E é isso, então foi colocado aqui com esse propósito de nos alertar e de nos mostrar, sabe, como vai ser cruel, como de nos equipar, de nos deixar, né, cientes e, enfim, não sei se temerosos, mas pelo menos ligados. É isso, o resto eu acabo aqui na legenda, beleza? Beijo pra vocês, tchau, tchau. Boa semana.